Santo Augusto Chapdelaine. Inspire-se. Imagine-se em uma terra distante, onde o vento sussurra entre montanhas desconhecidas e o perigo espreita em cada sombra. É 1856, na província chinesa de Guangxi, e um homem enfrenta torturas inimagináveis, por amor a algo maior que ele mesmo. Santo Augusto Chapdelaine, um sacerdote francês, não apenas sobreviveu ao martírio, mas transformou sua vida em um grito eterno de fé. Neste vídeo você vai mergulhar na jornada emocionante desse missionário, que trocou o conforto de sua terra natal por uma cruz de sangue na China. Prepare-se para uma narrativa cheia de coragem, milagres e um legado que atravessa séculos, uma história que vai te prender do começo ao fim e te inspirar a refletir sobre o que realmente significa entregar tudo por aquilo em que se acredita. No dia 29 de fevereiro, a Igreja celebra Santo Augusto Chapdelaine, que entrou para a glória em 1856. Augusto Chapdelaine, conhecido como Santo Augusto Chapdelaine, é uma figura marcante na história do cristianismo, especialmente no contexto das missões na China. Nascido em 6 de janeiro de 1814, na pequena localidade rural de La Rochelle-Normande, na região de Manche, na Normandia, França, ele veio de uma família humilde de agricultores. Seus pais, Nicolas Chapdelaine e Marie-Madeleine Dodeman, eram camponeses católicos devotos cuja fé simples, mas profunda, moldou a vida do jovem Augusto desde cedo. A Normandia do século XIX era uma região fortemente católica, e a religiosidade impregnava o cotidiano das comunidades rurais. Augusto era o nono de 10 filhos, uma prole numerosa típica das famílias camponesas da época, onde o trabalho na terra e a devoção religiosa eram os pilares da existência. A vida familiar de Augusto foi marcada pela simplicidade e pela dureza do trabalho agrícola. Desde jovem, ele ajudava os pais nos campos, mas demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. Enquanto seus irmãos pareciam destinados a seguir a vida agrícola, Augusto sentia um chamado interior que o distinguia. A influência religiosa em sua formação veio tanto da família quanto da comunidade local. A igreja paroquial era o centro da vida social e espiritual, e os padres que ali serviam frequentemente notavam a introspecção e a piedade do menino. Aos 20 anos, ele tomou uma decisão que mudaria sua trajetória: ingressar no seminário. Essa escolha não foi fácil, pois significava abandonar a família e a segurança da vida rural por um caminho incerto. Mas Augusto sentia que sua vocação era um mandato divino. Após estudos no seminário da Abadia Blanche, em Mortagne, ele foi ordenado sacerdote em 10 de junho de 1843 aos 29 anos, na diocese de Coutances. Inicialmente serviu como vigário na paróquia de Bussé, também em Manche, entre 1844 e 1851. Durante esses anos, dedicou-se ao cuidado pastoral dos fiéis, mas seu coração já ardia com um desejo maior: ser missionário. A chama missionária ganhou força ao conhecer o trabalho da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, MEP, uma instituição dedicada a levar o evangelho a terras distantes, especialmente na Ásia. Em 1851, aos 37 anos, ele ingressou na MEP, deixando a França em 1852 rumo à China, um país onde o cristianismo enfrentava perseguições severas e era proibido em muitas regiões. A viagem para a China foi longa e perigosa. Augusto desembarcou primeiro em Singapura, depois seguiu para Hong Kong, antes de chegar à província de Guangxi, seu destino final. Ele assumiu o nome chinês de Malai, ou Malaite, adaptando-se à cultura local para melhor evangelizar. Guangxi, no sul da China, era uma região montanhosa e isolada, governada por mandarins locais que variavam em sua hostilidade aos cristãos. A religião tradicional chinesa, como o confucionismo, o taoísmo e o budismo, dominava, e o cristianismo era visto como uma ameaça estrangeira, frequentemente associada ao imperialismo ocidental. Apesar disso, Augusto se instalou em pequenas aldeias, vivendo em condições precárias, aprendendo o idioma e pregando clandestinamente.
Sua missão em Guangxi foi marcada por intensa atividade evangelizadora. Ele converteu numerosos neófitos, especialmente entre os pobres e marginalizados, oferecendo-lhes não apenas a fé cristã, mas também esperança em meio à opressão social. Augusto era conhecido por sua coragem e determinação, qualidades que o levaram a enfrentar repetidas denúncias às autoridades locais. Em 1854, ele foi preso pela primeira vez, mas conseguiu escapar ou ser libertado. Contudo, em 25 de fevereiro de 1856, sua sorte mudou. Denunciado por um mandarim chamado Hien, inimigo declarado dos cristãos, Augusto foi capturado junto com cerca de 25 convertidos numa ronda noturna em Xilinxian, atual Xilin. O que se seguiu foi um martírio brutal, testemunhado por fontes históricas e relatos da Igreja. Os juízes locais, furiosos com as respostas firmes e destemidas de Augusto, que se recusou a renunciar à fé, submeteram-no a torturas cruéis. Primeiramente, ele recebeu 300 golpes com varas de bambu ou uma pesada sola de couro no rosto, castigo que lhe custou vários dentes e a fratura da mandíbula. Meio surdo e gravemente ferido, ele permaneceu em silêncio, sem queixas, sustentado por uma força que os cristãos presentes atribuíram à graça divina. Milagrosamente, em 1 ou 2 dias, ele se recuperou parcialmente, o que levou o mandarim a acreditar que Augusto usava magia. Para anular esse suposto feitiço, ordenaram que o banhassem com sangue de cachorro, um ato humilhante e supersticioso. Em seguida foi acorrentado em uma posição excruciante, com os joelhos dobrados sobre correntes de ferro, e colocado em uma gaiola suspensa, onde ficou por dias. Os juízes ofereceram sua libertação por um resgate de 1000 taels, ou mesmo 300, mas os cristãos, escondidos e aterrorizados, não conseguiram reunir a soma. Em 29 de fevereiro de 1856, um ano bissexto, Augusto foi condenado à decapitação. Segundo relatos, ele já estava morto quando a sentença foi executada, provavelmente devido às torturas anteriores. Após a decapitação, sua cabeça foi pendurada em uma árvore como advertência, e seu corpo foi jogado aos cães. No entanto, uma tradição local relata que 3 fluxos de sangue brotaram de seu pescoço, um sinal interpretado pelos presentes como prova da presença divina e de sua santidade. Os feitos extraordinários atribuídos a Augusto não se limitam à sua resistência ao martírio. Durante sua missão, ele foi associado a eventos milagrosos que fortaleceram a fé dos convertidos. Um exemplo notável é sua recuperação milagrosa após os primeiros castigos, que, embora pudesse ter causas naturais, foi vista como um sinal de proteção divina. Após sua morte, relatos de graças e curas começaram a surgir entre os cristãos de Guangxi, especialmente aqueles que o haviam conhecido. 3 convertidos que sofreram com ele, Agatha Lin Zhao, Jerônimo Lu Tingmei e Lorenzo Wangbing, também foram martirizados e, mais tarde, canonizados, reforçando a narrativa de santidade ligada à missão de Augusto. Esses eventos, registrados em hagiografias e arquivos da MEP, destacam sua influência espiritual e o impacto de seu sacrifício. O processo de canonização de Augusto Chapdelaine reflete o rigor teológico da Igreja Católica na avaliação da santidade. Ele foi beatificado em 27 de maio de 1900 pelo Papa Leão XIII, um reconhecimento inicial de seu martírio e virtudes heróicas. A beatificação não exigiu a comprovação de milagres post-mortem, pois Augusto foi considerado mártir, alguém que morreu pela fé em circunstâncias de perseguição explícita. Contudo, sua canonização, que veio um século depois, em 1º de outubro de 2000, pelo Papa João Paulo II, inseriu-o num grupo maior de 120 mártires da China, canonizados, em uma única cerimônia. Esse grupo incluía missionários e cristãos nativos mortos entre os séculos 17 e 20, refletindo o desejo da Igreja de honrar o testemunho coletivo da evangelização chinesa. A canonização de 2000 exigiu um processo mais complexo. Após a beatificação,
A Congregação para as Causas dos Santos examinou a vida de Augusto e os relatos de graças atribuídas à sua intercessão. Embora os mártires não necessitem de milagres para a canonização, diferentemente de outros santos cujo processo requer 2 milagres, a Igreja considerou a fama de santidade, fama sanctitatis, e os sinais extraordinários associados a ele, como os fluxos de sangue e as curas relatadas. O Papa João Paulo II, conhecido por seu foco na evangelização e no martírio, viu na canonização desses 120 mártires uma oportunidade de destacar a universalidade da Igreja e o preço pago por muitos para espalhar o Evangelho. Curiosamente, a data escolhida, 1º de outubro, coincidiu com o Dia Nacional da China, o que gerou controvérsia política. Mas a Igreja manteve sua decisão como um ato de fé, não de provocação. Quanto às relíquias de Augusto Chapdelaine, há poucas informações precisas devido às circunstâncias de sua morte. Seu corpo foi profanado e devorado por cães, e sua cabeça, exposta publicamente, provavelmente se perdeu com o tempo. É improvável que relíquias físicas significativas tenham sido preservadas em Guangxi, uma região remota e hostil aos cristãos na época. No entanto, a tradição católica valoriza até mesmo relíquias simbólicas, como objetos associados ao santo. A Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, em sua sede na Rue du Bac, em Paris, mantém um museu e arquivos com itens relacionados aos seus mártires, incluindo possivelmente pertences de Augusto, como cartas ou objetos litúrgicos que ele usou. Esses itens são venerados como relíquias de contato, conectando os fiéis à sua memória. Não existem santuários ou locais de peregrinação amplamente reconhecidos, dedicados exclusivamente a Augusto na China, devido à repressão histórica ao cristianismo e à falta de controle católico sobre os locais de seu martírio. Contudo, ele é lembrado em celebrações litúrgicas em 28 de fevereiro ou 29 em anos bissextos, e sua memória é honrada em igrejas ligadas à MEP, como a Catedral de São Luís em Paris, que tem laços históricos com os missionários. Na França, sua terra natal, La Rochelle-Normande e Coutances, ocasionalmente atraem devotos interessados em sua história, embora sem a estrutura de um grande centro de peregrinação. Teologicamente, Augusto Chapdelaine encarna o ideal do mártir cristão, alguém que, segundo o Evangelho de João 15:13, dá a vida por seus amigos. Sua missão reflete a teologia da cruz, onde o sofrimento e a entrega total a Deus revelam a glória divina. Ele é um testemunho do mandato missionário de Mateus 28:19-20. Ide e fazei discípulos de todas as nações, vivido em um contexto de extrema adversidade. Sua vida desafia os fiéis a refletirem sobre o custo da evangelização e a força da fé em meio à perseguição, um tema recorrente na história cristã e especialmente relevante no contexto asiático do século XIX. Augusto Chapdelaine, portanto, não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo vivo da resistência cristã e da universalidade da Igreja. Sua história, enraizada na simplicidade de uma origem camponesa e elevada ao heroísmo do martírio, continua a inspirar aqueles que buscam viver a fé com coragem e entrega total. Embora suas relíquias físicas sejam escassas, seu legado espiritual permanece, guardado na memória da Igreja e nos corações dos que veneram os mártires como faróis de esperança eterna. No martirológio romano, o dia 28 de fevereiro, ou 29 em anos bisiestos, celebra outros santos além de Augusto Chapdelaine. Na Palestina, Gaza, São Dositeu de Gaza, que entrou para a glória em Ingo 530. Monge que abandonou a vida militar para viver em penitência, canonizado por sua humildade e santidade monástica. Na Itália, Florença, Beata Antônia de Florença, que entrou para a glória em 1472. Viúva que fundou um convento franciscano, reconhecida por sua caridade e dedicação aos pobres. Na Inglaterra, Kent, Santo Osvaldo de Worcester, que entrou para a glória em 992. Bispo que reformou a Igreja e promoveu a vida monástica.
canonizado por sua piedade e liderança espiritual. Santo Augusto Chapdelaine, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que inflamaste o coração de Santo Augusto Chapdelaine com o ardor missionário e o sustentaste na hora do martírio, concede-nos, por sua intercessão, a graça de sermos testemunhas, fiéis do teu Evangelho, carregando com alegria a cruz de cada dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.